Bom, começando aqui mais uma aula, onde o tema da vez vai ser microbiologia médica, mais especificamente vamos falar sobre as micoses superficiais e cutâneas. Então, antes da gente começar especificamente a falar das micoses, a gente tem que entender o seguinte: as micoses, como sua definição, a gente pode defini-las como uma infecção que vai ser provocada pelo crescimento excessivo de fungos, e elas normalmente vão aparecer na pele, nas unhas e no couro cabeludo. Então, já que as micoses são infecções que são provocadas pelo crescimento excessivo de fungos, então a gente vai fazer aqui um breve repasso sobre o que são os fungos. Então, os fungos, eles são micro-organismos que vão estar presentes na natureza e que vão poder fazer tanto o bem quanto o mal para o ser humano. Eles são micro-organismos eucarióticos, ou seja, as células deles vão possuir núcleos, e são micro-organismos heterotróficos. O que significa isso? Significa que eles são micro-organismos que eles não vão produzir o seu próprio alimento. Eles são micro-organismos que vão ter que ingerir o alimento de alguma fonte orgânica. E eles podem se classificar basicamente como bolores ou leveduras. Então, o nosso livro de referência, que é o Murray, nona edição, ele traz pra gente algumas micoses superficiais como sendo as principais que a gente vai tratar, que são a pitríase vesicolor, a tinha negra e a pedra branca e preta, que a gente vai ver um pouco especificamente de cada uma delas agora. Pitríase vesicolor, também conhecida como tinha vesicolor. Esse termo aqui, tinha, a gente vai dar basicamente para qualquer tipo de micose. Então, sempre que vocês ouvirem o termo tinha, vai estar referido a algum tipo de micose. Então, falando agora sobre a pitríase vesicolor. A pitríase vesicolor nada mais é que essas manchas escamosas que tem na pele. E ela pode aparecer normalmente na parte das costas, na parte do ombro, em algumas vezes na parte do rosto. Elas, na real, são basicamente não possuem sintomas. O único sintoma que vai aparentar são as manchas e nada mais. Os fungos que são causantes desse tipo de infecção são os fungos que são do complexo Mazalea furfur e são classificados como leveduras. Esse tipo de infecção vai ser mais comum em regiões tropicais e subtropicais, e a transferência dele, ou seja, a infecção, vai ser propagada através do contato direto ou indireto de material queratinizado infectado de pessoa a pessoa, ou seja, basicamente contato pele. Falando agora sobre a tinha negra, ela é classificada como uma ferrifomicose. Então você me pergunta o que é uma ferrofomicose? Ferrofomicose nada mais é que é um tipo de micose específica que vai ser causada por fungos que são normalmente encontrados na natureza, em plantas, solo, e que esses fungos eles vão acabar sendo pigmentados pela nossa melanina na pele. Eles são provenientes do fungo conhecido como Ortea wernicke, que é classificado como uma levedura. Vai ser mais comum em regiões tropicais e subtropicais e é caracterizado aqui por essas manchas marrons ou pretas na nossa pele. Falando agora sobre a pedra branca, ela vai ser uma infecção superficial que vai acometer o nosso couro cabeludo. Ela nada mais é que esse tipo de pedrinha branca que a gente acaba encontrando no nosso cabelo, que às vezes é muito confundido com caspa. Porém, a pedra branca e a caspa são duas coisas diferentes. Onde a caspa ela vai atingir mais o nosso couro cabeludo propriamente dito e vai causar tipo uma espécie de crosta no nosso couro cabeludo. Já a pedra branca, ela além de infectar o couro cabeludo, ela vai infectar os fios especificamente do cabelo. E é essa forma que a gente se diferencia a pedra branca da caspa. Ela vai ser causada pelos fungos do gênero Trichosphorum, mais especificamente por os fungos Trichosphorum ovoide e Trichosphorum inc, que são classificados como leveduras. Também são mais comuns em regiões tropicais e subtropicais, e ela vai ser classificada como basicamente um tipo de enfermidade assintomática.
Ou seja, ela não vai ter nenhum sintoma, porém, ela pode, se não for tratada, pode evoluir para um quadro onde a pessoa acabe tendo queda de cabelo. Esse é o maior agravamento que a pedra branca pode ter. E claro, como já mostrei aqui, são numerosos nódulos claros que ficam aderidos ao redor dos fios de cabelo ou de pelos no corpo, como aqui é mostrado. São pedrinhas brancas que ficam aderidas ao redor do fio. Então aqui a imagem que diferencia a pedra branca da caspa. A caspa ela vai dar essa espécie de crosta no nosso couro cabeludo e a pedra branca vai ser justamente a pedrinha que vai estar ao redor do fio. E aqui falando agora sobre a pedra negra, que nada mais é que basicamente a mesma coisa que a pedra branca, o mesmo tipo de sintoma, porém ela é um pouco mais rara e ela vai ser causada pelo fungo conhecido como Piedraia hortae. E em vez de, obviamente, em vez de ser pedrinhas brancas, vão ser pedrinhas pretas, pedrinhas negras, como você preferir falar. Aqui só a imagem fica basicamente a mesma coisa que a pedra branca, porém em vez de serem pedras brancas, vão ser pretas. Então, agora começando a falar sobre as micoses cutâneas. Antes a gente estava falando sobre micoses superficiais, agora a gente está falando sobre micoses cutâneas. Então, elas vão ser causadas por fungos dermatóficos e não dermatóficos. O que significa isso? Então, os fungos dermatófitos, eles nada mais são que os fungos que são classificados pela sua capacidade de produzir dermafitoses. Aí você me pergunta, o que são dermafitoses? São as infecções fúngicas que elas vão atingir aqui a camada córnea da nossa epiderme. E os fungos, que são os causadores mais comuns desse tipo de infecção da dermafitose, são os fungos do gênero Trichophyton, Epidermophyton e Microsporum. Esses grupos desses três gêneros aqui, eles vão compartilhar a capacidade de invadir a pele, o cabelo e as unhas. E como eu já havia falado antes, as diferentes formas de dermafitose também vão receber o nome de tínias. Então, tínia sempre vai fazer referência a algum tipo de infecção fúngica. Aqui a gente vai ter a classificação dos, dos fungos dermatófitos pelo nicho ecológico. Ou seja, aqui a gente vai ter uma imensa quantidade de doenças, de enfermidades que são causadas por esses fungos desses três grupos aqui, Trichophyton, Epismophyton e Microsporum. Então, esses diferentes sorotipos desses gêneros de fungos, eles vão se classificar em algumas subdivisões assim. A gente pode classificar eles por nicho ecológico. Ou seja, o que isso aqui é isso? Tem os fungos que eles vão ser antropofílicos, que infectam somente os humanos e são transmitidos de pessoa para pessoas. E os fungos zoofílicos, que vão parasitar o pelo e a pele de animais e depois disso vão infectar os humanos. E, por último, os fungos geofílicos, que são os que vivem no solo e são apenas patógenos ocasionais, ou seja, não é muito comum que eles infectem os seres humanos, porém eles possuem essa capacidade. E aqui a gente também vai classificar dermafitoses pelo local onde ela vai se infectar. Então, basicamente, é o TIN, que é o termo para dermafitose, e o local. Então, aqui a gente tem a tinea capitis, que vai afetar o couro cabeludo, a tinea barbae, que vai afetar a região da barba, a tinea corporis, que vai atingir um pouco a região do ombro, a região das costas, a tinea pedis, que vai afetar os pés, obviamente, tinha unguium, que vai afetar as unhas, e tinha cruris, que vai afetar a região da virilha. Então, só para finalizar aqui a aula bem rapidinho, a gente tem que saber quais são alguns fatores predeterminantes que vão favorecer para que o fungo ele consiga se proliferar mais e causar por consequência uma tinea. Então,
Os 3 fatores principais que vão causar essa maior probabilidade de infecção do fungo são a temperatura, como a gente já falou, nos fungos que a gente falou nessa aula, as enfermidades são mais comuns em ambientes tropicais e subtropicais, ou seja, ambientes que tenham mais calor são mais propensos a ter fungos. Umidade, por exemplo, a pessoa ficar muito tempo embaixo d'água, ou então muito contato do suor com a pele, são alguns fatores que vão ajudar a esse fungo se disseminar. E, por último, a falta de higiene, que, claro, a limpeza, a limpeza tanto do ambiente quanto da pessoa por si próprio, é um fator que vai fazer com que o fungo não seja disseminado. Então, esse aqui foi o vídeo. Se você gostou, é só recomendá-lo para alguém e deixar o like aqui embaixo. Até a próxima.